O Tanjiro e o Cars vão embora, mas antes disso o Rokudaki dá a eles uma caixa bastante leve para carregar a Nezuko com eles. O Tanjiro agradece e leva a Nezuko também, e então os três seguem caminho. Após andar por um tempo, eles encontram o porto da cidade noroeste. O Tanjiro fala, então essa que é a cidade noroeste, ela é bastante bonita. Entrando na cidade, eles passam por umas senhoras que falavam sobre o garoto que estava caminhando próximo a eles, dizendo que ele estava bastante deprimido, pois viu a namorada dele sendo levada. O Tanjiro fala para o Cars que poderíamos saber um pouco sobre o que aconteceu se perguntasse ao garoto. O Tanjiro chama ele e pergunta o que aconteceu. O garoto fala que estava andando com sua namorada um pouco tarde da noite, quando braços saíram do chão e levaram ela. O Tanjiro pergunta como ele se feriu daquele jeito. O garoto fala que foi contar para o pai dela o que tinha acontecido, mas ele não acreditou e ficou com muita raiva. Ai, bateu nele. O Tanjiro pede para levá-lo até a namorada dele sumiu. O Cars fala para o Tanjiro, será que esse moleque é confiável? O Tanjiro fala, não sei, mas por enquanto é a única pista que temos, então é melhor não deixá-la escapar. O garoto leva o Tanjiro e o Cars para uma rua que ficava no canto menos movimentado da cidade. O Cars pergunta o que eles estavam fazendo essa hora da noite pela rua. O garoto fala que estava só passeando com a namorada dele. O garoto fala que acha que tudo isso foi obra de um Oni, mas o senhor não vai acreditar em mim. O Tanjiro fala, eu acredito em você. Na verdade meu objetivo é encontrar ele. O Tanjiro sente um cheiro estranho no local e resolve dar uma olhada. O Tanjiro vai seguindo o cheiro pela cidade. As pessoas ficam olhando sem saber o que ele está fazendo. O Cars fala, pirralho, você está chamando muita atenção. Quando já estava anoitecendo, Tanjiro fala, estou sentindo outro cheiro. E como já está anoitecendo, daqui a pouco eles devem começar a aparecer. O garoto fala, senhor, a gente já rodou essa cidade inteira e não achamos eles. O Cars fala, você é idiota por acaso? Essas coisas são Onis. Claro que não vão aparecer de dia, caso contrário eles morrem. Em outro lugar, uma senhora está alertando a filha dela para não sair de noite, por causa dos ataques constantes no local. A garota vai para o quarto dela, ela tranca bem a porta e vai dormir. Quando ela adormece, uma espécie de mancha preta vai se arrastando pelas sombras e para debaixo da cama da garota. De repente duas mãos surgem lentamente e agarram a garota. Ela acorda, mas não consegue gritar, e então é levada para dentro da mancha. O Tanjiro e o Cars sentem uma presença e então correm na direção dela. O garoto, sem entender, segue eles também. Eles acabaram chegando na mesma rua de antes. O Tanjiro fala que por aqui o cheiro de Oni está muito forte. O Tanjiro tenta perfurar o chão e acaba revelando onde os Onis estavam. A garota, que estava inconsciente, boia na mancha preta, e então o Tanjiro segura ela e depois a joga na direção do garoto. O Tanjiro fala, ei garoto, cuide dela, eu vou dar jeito nas coisas por aqui. O Oni sai da mancha preta e o Tanjiro pergunta, está as garotas que ele raptou? O Oni começa a rosnar para o Tanjiro. O Oni volta para dentro da mancha, mas o Tanjiro consegue saber a localização dele pelo cheiro. O Tanjiro ia usar a quinta forma da respiração da água, mas é surpreendido por três Onis. Quando eles iam agarrar o Tanjiro, o Cars arranca os braços deles. O Cars fala, deixe essa luta comigo. Os Onis feridos voltam para dentro da mancha. O Tanjiro fala para o Cars não os matar agora, pois ele ainda tem perguntas a fazer. O Cars fala, certo, você provavelmente vai perguntar sobre aquele cara. O Oni tenta atacar o garoto e a garota, mas o Cars o joga na parede com muita força. O Oni tenta se levantar e grita, seus malditos, não veem que eu tentando matar ela? Se eu demorar demais ela vai ficar passada, ela tem 16, certo? A cada instante que se passa ela vai ficando menos gostosa. O outro Oni aparece da mancha e fala, acalme-se outro eu. Não ligo. O garoto pergunta o que eles fizeram com a Satoko. O Oni fala, Satoko,
Não conheço esse nome, mas se o enfeite de cabelo dela estiver aqui, então eu já a devorei. O garoto vê o enfeite de cabelo da namorada dele na roupa do Oni, e então começa a chorar. Os Onis começam a atacar o Cars, mas ele desvia rápido demais. Um dos Onis tenta segurar o Cars pelo braço, mas o Cars levanta ele pelo braço e fala: vai precisar ser mais forte. Se quiser me segurar, então o Oni morde o braço do Cars. O Cars fala: você fez a pior escolha, morra e sirva como energia. O Cars começa a sugar o Oni para dentro do corpo dele. O Oni tenta se soltar, mas metade do corpo dele já estava dentro do Cars. Todos lá ficaram surpresos. O Oni grita por socorro, mas acabou sendo totalmente devorado por Cars. Por ser um Oni, devolveu ao Cars muito mais força que um humano normal faria. Dessa forma o Cars já podia usar o Ramon como quiser. O outro Oni pergunta, gritando o que eles fizeram com ele. O Cars fala: fiz o mesmo que vocês fazem com os humanos. O Oni vai para cima do Cars, mas o Cars só dá um soco e acaba atravessando o Oni. O Oni sai de perto do Cars e pensa: se eu chegar perto demais dele, ele pode fazer a mesma coisa comigo. E então o Oni volta para a mancha preta. O Cars fala: Tanjiro, fique aqui, eu vou entrar nesse negócio. E então pula lá dentro. Entrando lá o Cars percebe que era como estar na água naquele lugar. Os dois Oni gritam: idiota, deveria ter pensado antes de pular aqui. Aqui quase não tem oxigênio e também é muito mais difícil se mover aqui do que na superfície. O Cars fala: realmente, é como estar na água. E então o Cars reveste seu corpo de Ramon. Um dos Onis tenta atacar o Cars, mas é rapidamente morto pelo Ramon. O outro Oni fica assustado e tenta fugir, mas o Cars nada extremamente rápido e captura o Oni. Os dois voltam à superfície. O Cars fala: se tentar fugir vai ser pior. O Tanjiro fala: diga-me o que sabe sobre Muzan Kibutsuji. O Oni fica atormentado e começa a se encolher e a chorar. O Tanjiro manda ir falar. O Oni fala que não pode, enquanto tem lembranças do Muzan o ameaçando. O Oni se regenera e tenta atacar o Cars, mas o Cars absorve ele. O Cars fala: o irmão dele era mais poderoso. O Tanjiro grita: mas que droga. Pouco tempo depois amanhece. Tanjiro e o Cars se despedem do garoto e vão embora. Na saída da cidade o Corvo aparece novamente e fala: seu próximo destino é Asakusa, em Tóquio. Há boatos que um Oni se esconde por lá. O Tanjiro fala: eu não vou para lugar nenhum, mande outro em meu lugar. O Corvo fala: tem que ser você. Algum tempo depois o Tanjiro e o Cars chegam lá. As pessoas ficam olhando para o Cars, afinal ele estava só usando uma espécie de véu cobrindo um pouco das pernas. Eles se sentam perto de uma barraca de udon, e o Tanjiro pede um. Quando o Tanjiro ia comer, ele sente um cheiro muito forte de Oni. O Tanjiro larga a tigela de udon e vai correndo para o centro. O Cars segue ele. Eles seguem o cheiro até que encontram um cara vestindo um terno preto. O Tanjiro segura ele. O homem pergunta: em que posso ajudar? O Tanjiro pensa, ele está fingindo ser humano. Logo depois uma mulher junto de uma criança pergunta quem era o garoto. O homem fala que não sabe. A criança chama ele de papai. O Tanjiro pensa, ele está enganando essa família, tenho que fazer algo. Um homem junto de uma mulher passam por lá. O Muzan arranha o pescoço do homem, transformando ele em Oni. O Tanjiro percebe isso e agarra ele a tempo. O Cars encara o Muzan e fala, deixarei você fugir nesse momento, mas se nos encontrarmos de novo, você já era. O Cars se aproxima do ouvido do Muzan e fala, tchau Muzan. Um tempo depois dois Onis aparecem e ajudam o Tanjiro falando que ele era gentil. Os Onis resolvem o problema e o Tanjiro e o Cars voltam até a barraca de udon. O homem que vende udon fica com muita raiva por ele ter jogado o udon fora. O Tanjiro se desculpa e pede outro. O Cars fala que aquela Oni mandou a gente esperar aqui e que o ajudante dela ia nos levar até a casa dela. O Tanjiro fala, depois que eu comer eu penso nisso.